O Raul Benfica Luar mandou assim pra gente. Estou mirando em ilustrações pro lado do Song Nan Lee. Não sei o que não está funcionando. Curto esse estilo com pinceladas bem soltas, mas acho que não tô conseguindo. Se puder, dá uma ajuda. Song Nan Lee. Vou pegar aqui esse artista. De nome eu não conheço, eu sou muito ruim com nome. TDAH não me deixa lembrar nomes das pessoas. Ah, tá, pode crer, pode crer. Tô ligado quem que é. Estou ligado. Esse artista aqui, ó. Pra quem não ligou o nome à pessoa. E aí quando você fala de pinceladas mais soltas, eu acho que você tá falando tipo uma arte dessa, né? Que tem umas pinceladas um pouco mais imprecisas, entre muitas aspas. Seria tipo isso? Exato. Ok. Cara, não é do dia pra noite, obviamente, né? Tem muito exercício que você pode fazer pra chegar num resultado assim. Exercícios de cópia mesmo, de observação. E teste de brushwork. Isso ajuda bastante. Mas vamos comparar essas duas artes aqui. Eu até vi que você fez umas cores bem parecidas, né? Tipo, tem toda uma lavada nas sombras. E até as cores mais pastéis que você utilizou. Beleza, compreendo bastante, assim. Pra mim, qual é a questão de que essa arte funciona muito bem, que você usou de referência? O porquê que ela é interessante e provavelmente por que você gosta dela, tá? É uma suposição. Mas é importante a gente analisar antes, só para ter alguns critérios para poder trazer aqui para sua arte e a gente tentar aplicar, tá? Primeiro de tudo, o desenho tá muito bom, tá? O desenho da arte tá muito bom e tá muito correto, né? E quando eu falo desenho, eu quero dizer que as formas estão muito bem posicionadas e muito bem delimitadas aqui, né? A perspectiva tá legal. Tem várias questões de desenho que funcionam muito bem. Então, quando a estrutura do desenho está muito boa, meio que não vai importar tanto assim o acabamento que você vai fazer. Porque é como se você tivesse construído a fundação de uma casa muito boa, levantou as paredes muito bem, colocou o telhadinho, beleza, bonitinho. A casa está toda estruturada. Aí, essa é a parte do desenho. Aí você vai querer colocar a pintura, o estilo de pintura que você vai fazer. Meio que tanto faz se a casa vai ser bege, se ela vai ser branca, se ela vai ser preta, se ela vai ser azul, ou se você vai usar um acabamento específico. A casa está de pé, ela está bem estruturada, entendeu? Então, com isso, eu tenho que te dizer que não vai... De verdade, assim, não se preocupa tanto com o tipo de acabamento que você vai colocar nas suas peças, tá? Se preocupa mais com a estrutura, com o desenho. Isso eu não canso de falar aqui. O desenho é a coisa mais importante da pintura. Não importa o que você está pintando, não importa o tipo de pintura, a técnica, é com óleo, é com giz de cera, é digital, é no Krita, é no Clip Studio, é no Photoshop, é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não importa. Se o desenho não tiver correto, muito bem feito, não importa, tá? Então, pra mim é isso. O desenho tá legal, ponto final. Agora, sobre a técnica de pintura, a gente vê algumas questões que também funcionam muito bem, que é o que eu tava falando, as formas estão corretas, né? Então, tipo, os shapes de tudo tá muito bem definido, então a forma, a silhueta dessa asa tá muito bem definida, apesar do que tá por dentro, né? Mas você pode reparar, uma coisinha que é interessante, assim, que complementa essa ideia das formas, é pensar nas transições, né? Algo que eu gosto bastante desse artista é que você pode perceber que quanto mais distante da área de foco que a gente tem na peça, então toda essa região aqui, ó, toda a região que está por trás aqui também, toda a região que está um pouco mais distante da área de foco, a gente tem transições mais suaves, percebe? Ó? Olha que interessante. E quanto mais distante da área de foco que ele dá, mais a gente consegue soltar as pinceladas. A gente consegue fazer pinceladas mais imprecisas e com transições mais suaves. Ó. Então, independente se você está usando um pincel com textura, só de você fazer transições com baixo contraste, naturalmente você tem esse aspecto de pinceladas mais suaves, ok? Então não importa necessariamente o tipo de pincel que você está usando, mas importa também o nível de contraste. E olha que interessante, próximo do ponto focal é onde ele coloca as nossas transições mais duras. Então olha como esse nariz, ele
praticamente usou uma laço tool aqui, ó. Ele fez uma seleção de laço tool e ele marcou com uma transição muito dura de um lado, que seria essa parte da narina aqui, né? Olha como tá muito dura essa transição e com muito contraste. Então essa parte tá bem escura e essa parte tá bem clara. Todo o resto, onde ele abaixa contraste, ele deixa mais lavado, né? Com essas cores mais... com baixo contraste entre elas. Não importa tanto, porque ele já colocou bastante contraste aqui, próximo da área de interesse, tá? Essa aqui é a área com a transição mais dura que tem, acredito, dessa arte, tá? Todas as outras são mais suaves do que essa aqui do rostinho dela. Então a gente olha pra cá com muito mais facilidade, exatamente por causa dessas transições. E também outras transições próximas, ele também coloca uma transição dura, ó. Aqui tem uma transição dura, aqui é bem legal também, porque elas servem também como seta, né, na composição, ó. Isso aqui funciona como literalmente uma seta para você olhar pro rostinho dela, tá? Então a composição dessa cena, apesar de simples, é bem interessante. Aqui, né, o cabo da espada também. Mas ela tá toda próxima disso aqui, ó. Dessa região aqui. Todo o resto é mais solto, tá? Então é uma coisa que a gente consegue aprender bem com essa arte. E aí as pinceladas podem ser mais imprecisas porque a gente tem baixo contraste. Não vai aparentar tanto erros, digamos assim, de forma, né? Então o desenho tá preciso. Ele vai lá com um pincel quase quadrado, né? Blocado, assim. Eu tenho esse aqui que eu gosto bastante, que é do Peleng. E ele trabalha com um pincel bem texturizadinho, bem blocado, para trabalhar dentro das formas que estão bem desenhadas. Então, em resumo, essa é a análise dessa arte, tá? Então, dentro da sua arte agora, o que a gente pode compreender? Baseado no que eu falei. Já dá para sacar mais ou menos, baseado no que eu falei, dentro da sua peça, o que daria para fazer de mudança? Primeira coisa bem simples. Edges. Exatamente. Edges. Eu quero trazer mais contraste pro rosto dele, né? Pro rosto. Eu quero tirar contraste de todas essas áreas. E percebe como você usou transições muito duras em umas áreas que não importam tanto, que estão bem longe, assim, da nossa área de foco. O foco dele seria aqui o rostinho, né? Seria mais ou menos essa região aqui, né? Talvez essa mão, alguma coisa assim. Então eu acho que daria pra você suavizar todo o resto e trazer a atenção pro rosto dele, saca? Até clarear, talvez, esse rosto, trabalhar aquela mesma técnica do nariz que eu te mostrei, talvez trazer pra cá. Então, se a gente... Vamos deixar a referência aqui de lado. A luz é muito bem trabalhada e obviamente, o desenho, né? Aí eu não vou pegar muito no pé. Eu acho que dava pra melhorar bastante o desenho, a intenção da pose do personagem, mas vamos trabalhar com pintura aqui, beleza? Eu vou usar uma layer de Lightning e vou tirar um pouco o contraste de áreas que não tem tanto interesse assim pra gente. Deixar bem lavadinho mesmo. E eu posso tentar trazer um pouco desse multiply para outras áreas, ó, para baixar o contraste de outras áreas. Tipo aqui essa parte de baixo, mas é para baixar o contraste só. Então o que eu tô fazendo é isso aqui, ó. Tô invertendo um pouco a lógica, tá vendo? E eu vou trazer a luz mais forte pro rosto dele, ó. Olha como tá muito suave, com pouco contraste com o fundo ainda, essa luz no rosto. Isso até é uma coisa que daria para fazer. Pegar esse multiply e tentar trazer um pouquinho aqui, ó. Nessa região, ó. Vou trazer uma layer de screen e vou clarear um pouco. E vou trazer, ó, mais intensidade de luz pro rosto dele. Eu tô usando o Soft Brush, mas nesse caso você pode até usar um pincel mais texturizado para fazer essa mesma ideia. Não tem problema. Eu só vou fazer porque é mais rápido para mim, tá? Então, vamos deixar os olhos dele em sombra pra gente tirar contraste. Deixa do jeito que tá, do jeito que você tinha feito mesmo. Então a gente tá começando a trazer mais contraste, mais informação pro rostinho dele. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou trazer um pouco de contraste aqui no nariz. Igual a mesma ideia, vou roubar essa ideia do outro artista, ó. Com a minha laço tool, beleza? Acredito que o desenho desse narizinho poderia melhorar um pouco. Então eu vou tentar só arrumar rapidão. Mas entenda que é aquilo que eu tava falando, tá? Não adianta querer pintar um muro de uma casa que não foi levantada, né? Muito bem, assim.
Fazer um pouco mais de contraste. Rinoplastia ao vivo. Esse chat, velho. Eu acho que dava pra dar uma simplificada também e agrupada em algumas áreas da roupa dele. Que eu acho que essas dobras estão um pouco complexas demais, saca? Mas aí eu sempre faria isso, deixando o ponto mais claro aqui no rostinho e o ponto talvez de maior contraste de edges ali também. Então a sua hardest edge estaria ali no rostinho, tá? Então eu trabalharia um pouco no resto, mas nesse sentido de manter as pinceladas mais soltas, ó. Então eu vou trabalhar sempre de longe, eu não vou dar zoom, trabalhar de longe, mantendo algumas pinceladas mais soltas mesmo, imprecisas, não tem problema. Porque a ideia é que essas formas estejam corretas. Então se elas estiverem corretinhas e eu perder um pouquinho essa precisão da minha transição das pinceladas, ó, não tem problema. Então o ideal é você pintar isso vendo de longe, tá? E aqui na mão, tenta trazer um efeito um pouco mais icônico. Talvez brincar com a transição de matiz aqui, mas aí vai ficar a seu critério. Eu não vou fazer um paintover muito longo nesse efeito, tá? Mas eu tô querendo só passar a ideia mesmo. E é o que eu tava falando. Quanto mais distante do seu ponto focal ou menos interessante é aquela forma, pode soltar a mão, entendeu? Erra mesmo. Não tô falando pra você errar muito, mas deixa mais solto, com transições mais suaves, sacou? Naturalmente, pincéis com muita textura, quando você pinta de forma imprecisa, você gera transições bem suaves, tá? Transição suave não quer dizer que você usou soft brush só, viu? Aquele aerógrafo. Você não usou necessariamente o aerógrafo. Uma coisa que eu percebo nessa arte aqui é que todas as formas de luz têm um shape bem icônico, né? Então a gente tem que dar uma simplificada para conseguir atingir esse patamar. Tirar um pouco desse ruído. Isso aqui é... Provavelmente você usou pincel muito pequenininho, né? Tentar trazer um pincel um pouco maior para depois você trazer o pequeno lá na hora de refinar só, sacou? Então aqui essa dobra, eu simplificaria bem o shape disso. Beleza? Ficou claro aí, Raul, o que as minhas sugestões. Basicamente tem que estudar bastante desenho, tá? Melhor aí nessa questão de estrutura, pose. E o acabamento meio que é secundário, tá? Ele vem com o tempo mesmo. Mas eu acho que não estava muito distante, não. É mais a questão de estudar as edges, como você pode trazer, fazer alguns estudinhos de observação, tentando trazer esse pensamento. Ó, que eu vou soltar um pouquinho mais a mão, ó. E simplificando sempre essas formas muito complexas de dobra de roupa e tal. Fazer um monte de descobrimento de técnica de pintura junto com a criação de uma ilustração é muito difícil. Então é melhor você testar isso antes em uma peça de observação para depois aplicar aqui, entendeu? Só uma análise às vezes não basta, tá? O cabelo também, olha como tem muito highlight. Acho que dava para dar uma diminuída forte nisso. Deixar sempre pincel maior, formas mais icônicas, pintar de longe. Várias dicas legais aí que você pode aproveitar. Beleza? Acho que não vai ter tanta diferença absurda assim nessa imagem, mas vamos dar uma olhadinha no antes e depois. Antes disso, só fazer um negócio aqui. Vamos lá? Ó. Antes e depois. Percebe como o foco agora ele vai para o rosto instantaneamente? Usando só aquelas regrinhas que a gente aprendeu na imagem do artista que você comentou? Então, tirar contraste de onde não precisa, de áreas que estão muito próximas do ponto focal, trazer essas informações e transições mais duras, tá? E abaixar um pouco esse contraste nessas áreas mais distantes e sempre trazendo a atenção pro rosto dele, ó. Olha de longe a diferença. Ó.
Antes. Olha como tava dispersa a atenção. Tem muito contraste na mão dele, tem muito contraste aqui, tem muito contraste aqui. E o rosto mesmo, que é o que importa nessas imagens, tem muito contraste aqui também, ó, na parte inferior. E o rostinho, que é o que importa, tava meio, tipo, secundário, né? Agora, olha como a gente volta a atenção pro rosto. Ainda tem atenção pra mão, mas pra mim a mão é uma parte importante porque é uma magia, né? Ela ainda é magia. E acredito que seja importante na sua imagem. Mas de qualquer forma, ó, leva a atenção pra lá. Sacou? Belezinha, Raul? Continua, mano, continua. A evolução dessa peça pra anterior tá bem grande. Bem grande. Fico feliz de ver esse seu treinamento é produzir muita coisa, estudar desenho e se embora. Parabéns aí pela evolução, mano. Eu quero aplausos. Parabéns, parabéns, Mais parabéns. alto. Mais alto. A anterior é essa aqui, ó. Não sei se alguém lembra dessa peça. Sacou? A questão de desenho já tá melhorando bastante. Bem da hora, mano. Bem da hora. Ah, a galera que tá na live aí há mais tempo já tá ligada. Da hora, parabéns, mano. Tamo junto, Raul.